Opa, tudo bem pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quando você cria um novo projeto no Delphi, você vai ver que alguns arquivos são criados para você de forma automática. Hoje a gente vai ver quais são esses arquivos e qual é a função deles no projeto. Mas, principalmente, será que você pode mexer neles diretamente ou você tem que deixar esses arquivos para a IDE trabalhar, tá? Tem arquivos que você pode mexer, tem arquivos que você não deve mexer, mas está aberto para você mexer, ninguém vai te pedir, né? Porém, eu vou te aconselhar a não mexer por conta de que você pode corromper o seu projeto, tá bom? Isso é interessante porque se você mexer, por exemplo, em uma tela ou em um arquivo de um projeto que não pode ser mexido, você vai corromper e você não consegue voltar mais, tá? Então, se você não trabalha com um sistema de gerenciamento de versão de fonte, como Git, o SVN, você vai acabar perdendo o que você fez, tá? Isso é muito comum para quem faz isso, né? Então vou vir aqui, File New, Windows VCL Application Delphi, tá pessoal? Isso aqui é um tipo bem comum de aplicação do Delphi, tá? Ele cria aqui algumas coisas pra gente, depois a gente vê faz um outro vídeo sobre isso, mas vamos salvar aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é salvar o arquivo, tá? Colocando para ser salvo em um local específico da nossa máquina, tá? Então, vou colocar aqui nesse local e vou só clicar em salvar, tá? Salvar, salvar. Pessoal, a primeira coisa quando você cria um projeto em Delphi, você aperta o comando Ctrl F9, tá? Para você compilar o projeto, tá? Quando você compila o projeto, você acaba gerando um arquivo de execução. Para quê? Para que você consiga ver a tela e ver o seu projeto rodando, tá? Então agora, se eu vir aqui, ó, e executar, o que vai acontecer? Aqui é um processo de debug, tá? Então, quando a gente está desenvolvendo, eu consigo ver a minha tela em execução, como se o cliente final estivesse vendo, né? E se eu quiser simular alguma ação passando pelo meu fonte, eu consigo fazer tudo isso por conta desse processo de debug, tá? Então, isso aqui é uma aplicação inicial, só tem uma tela, a tela está em branco, tá? Vou fechar aqui. E agora o que é interessante? A gente vai ver o que foi criado naquela pasta do projeto e vamos passar por cada arquivo, tá bom? Então vamos lá, galera. Como você pode ver aqui, a gente tem aqui, vamos vir de cima para baixo, tá? Bom, primeiro essa pasta history, tá? Essa pasta history, pessoal, ela vai gravar alterações no fonte que você fizer enquanto você está na IDE, tá? Então, eu vou alterar um item aqui no fonte de forma bem simples e vamos ver se foi criada alguma coisa aqui em history. Tá vendo aqui? Ele criou aqui um arquivo. O que eu fiz? Eu somente dei um espaço aqui, ó. Somente um espaço, tá? Jean, onde que eu vejo esse history aqui na minha IDE? Aqui, ó. Aqui em history, você vai ver que tem um backup aqui, ó. Então já viu quando você altera algo e você quer voltar dando um Ctrl Z? Então essas alterações ficam salvas aqui, ó. Você consegue ver os arquivos, né? Obviamente, essa pasta de history ela é criada toda vez que você está mexendo no projeto, então ela não é tão interessante pra gente, tá? Ela é uma pasta que você pode apagar se você quiser. Você não deve subir essa pasta para o controle de versão do SVN, porque toda vez que você abrir seu projeto ela vai ser alterada, tá? Sendo que não é uma coisa que você atua, e sim a IDE atua, tá? Então você não precisa de levar ela para o seu controle de versão, tá? Então vamos apagar essa pasta, tá? Nosso projeto vai continuar funcionando normalmente, ok? Próxima pasta, pessoal, Win32 Debug. Aqui tá, ó. Aqui tá o que a gente estava falando. Aqui, pessoal, esse aqui é o arquivo da minha aplicação. Então esse aqui é um exe, que é um exe pronto para ser liberado para o seu cliente. Então se aqui tivesse uma aplicação de verdade, aqui teria um exe, tá? Que você poderia entregar para o seu cliente e ele conseguiria executar, tá? Detalhe pequeno, nós temos aqui um exe em modo debug, tá? Depois a gente faz um vídeo sobre isso explicando qual que é a diferença em debug para release, tá? Você não deve liberar um executável debug para o seu cliente, principalmente porque ele tem aqui 10 megas, né? Veja, é muito grande, né? Para uma aplicação que não tem nada, né? Não tem nada mesmo, ok? Então se você, por exemplo, de forma bem simples aqui, rápida, se você vier aqui e mudar para release, ó, e compilar novamente, a gente vai ver aqui, ó, que em release
ele tem aqui somente 2 megas. Então, o debug, obviamente, tem algumas informações executáveis para ele estar interagindo ali com a IDE para você fazer o processo de debug, mas não deve ser liberado para o cliente. O que você deve liberar para o cliente é o release, que é bem mais leve e tem tudo que o executável precisa para funcionar, tá? Isso aqui também vai ser criado toda vez que você estiver mexendo no projeto. Não é um arquivo que você deve levar para o seu gerenciamento de versão, tá? Ou não deve guardar esse arquivo, ele vai ser criado todas as vezes. Então vamos vir aqui e fechar e apagar ele, né? Ok? Próximo arquivo é o DPR, pessoal. O DPR é o arquivo inicial do projeto, tá? É o que descreve a inicialização do seu projeto. Algumas plataformas, como Java, tem um arquivo, uma classe .main, né? Esse DPR seria o nosso main do projeto Delphi, tá? Aqui, de fato, é onde em algum momento, tá? No último comando aqui, aquela tela ela vai aparecer, tá? Para você ver. Então, se você viu a gente executando alguns momentos atrás e você viu que aquela tela simplesmente apareceu para gente. Então, isso aconteceu porque foi passando aqui, aqui, até chegar em Run e aí a aplicação está rodando, tá? Então, o DPR serve para descrever a inicialização do nosso projeto. Okay? É um arquivo que você pode alterar, tá? Ele está disponível alteração via IDE. Então, se você vir aqui no projeto, botão direito, View Source, você vai ver o mesmo arquivo DPR que a gente está trabalhando, tá? Então, é o mesmo arquivo. Inclusive, se eu vier aqui, ó, dar um espaço e salvar, ele vai pedir para atualizar aqui, ó. Olha o espaço aqui. Então, é um arquivo que você pode mexer. Algumas empresas e companhias que trabalham com Delphi mexem nesse arquivo, fazem lógicas de apresentação aqui, não tem problema algum, tá? Próximo arquivo, pessoal, é o arquivo .dproj, tá? Esse arquivo é um arquivo, pessoal, que o compilador utiliza, tá? Então veja, o Delphi ele é muito inteligente, né? Ele te entrega uma aplicação que você já pode pegar e passar para o cliente. Toda essa configuração da aplicação que ele utiliza para compilar, para gerar esse executável para você, está dentro desse arquivo .dproj, é um arquivo que o compilador utiliza. Você pode alterar esse arquivo? Você pode, você deve, você não deve. Por quê? Esse é um arquivo que é alterado e atualizado pela própria IDE, tá? Então, se você modifica alguma propriedade no projeto, algum caminho, a própria IDE se encarrega de vir aqui e mexer, tá? Então, se você decidiu mexer nesse arquivo, tenha certeza do que está fazendo, tá? E principalmente, se você não corromper, para não corromper esse arquivo, e faça um backup antes, tá? Porque você pode simplesmente não conseguir mais compilar o seu projeto e liberar versões para o seu cliente, ok? Então não é o ideal ficar mexendo nesse arquivo não, tá? Ok, pessoal, próximo arquivo .local, tá? Toda vez que você mexe no seu projeto, muda renomeia um arquivo, adiciona um arquivo, esse local ele é alterado, tá? Ele não é interessante para gente. Como a pasta history que já foi criada aqui para gente, o local também não é interessante. Ele apenas tem aqui algumas modificações dos arquivos que você mexeu, ó, com as atualizações, datas, horários. Ele vai ser criado toda vez que você fechar o projeto, tá? Então você abriu o projeto, fez algumas alterações, quando você fechar esse arquivo local, ele vai ser criado para você. Não é interessante você subir para o controle de versão. Vou apagar ele também, tá? Ele vai ser criado quando a gente fechar, vocês vão ver isso. Próximo arquivo é o .res, tá? Pessoal, é muito comum em aplicações você precisar customizar ícones, customizar imagens, né? E aí às vezes você faz esses ícones, você pega na internet, você pede para um design fazer. E esses ícones, pessoal, a referência deles fica todas aqui no .res, tá? Esse .res, como o ponto local, ele é criado quando você compila o projeto, tá? Então ele é importante? Sim, ele é importante quando você tem imagens vinculadas, ícones, né? Agora, você não tem problema, você pode apagar ele, tá? Não precisa colocar ele no seu gerenciamento de versão. O que ocorre na grande maioria das vezes é que, sim, você tem suas próprias imagens, seus próprios ícones e você faz esse vínculo nele. Então, geralmente sobe ele pro controle de versão, sim, tá? Então, mantenha ele sim, não fique apagando ele, porque senão você pode ter problema em algum momento no seu projeto, tá? Nós temos aqui também, pessoal, o .dfm, tá? Basicamente, quando a gente trabalha aqui com Delphi, pessoal, a maior parte das aplicações, quando se trata de aplicações de tela, tá? Vai ter duas partes. A parte da tela, tá? Onde você pode colocar um botão, você pode colocar ali
uma grid, né? Vou colocar aqui uma grid para poder mostrar algumas informações, ó. Então tem aqui uma grid, né? Então de repente você quer que quando clica no botão preencha alguma coisa na grid, ok, né? Você faz isso. Isso aqui é a parte da tela, tá? Quando você coloca um botão, a posição dele, o tamanho dele, a largura, a altura, o que vai ficar aqui dentro dele, né? Essa inscrição aqui, ó, botão 1, tá? Ao invés de botão 1, se você quiser que fique aqui a descrição assim, ó, clique-me, né? Se você quiser que fique assim, tá? Toda essa configuração de tela de apresentação, ela é armazenada, pessoal, nesse arquivo .dfm, tá? Então, é bem interessante que você não altere esse arquivo .dfm manualmente, tá? Se você abrir ele aqui, você vai ver que é um arquivo DFM, tá? Ele é escrito em Pascal, tá? Tá aqui, ó, tá aqui, clique-me. Não é um arquivo que você deve ficar mexendo nele manualmente, porque ele tem sua notação própria. Aqui estão só configurações de posicionamento, a altura, né? E largura, caption. Então, assim, são informações que a própria IDE e através da própria IDE você pode alterar. Então, não vale a pena você correr o risco de corromper o seu projeto para poder ficar mexendo, né? Então, a parte da tela, .dfm, e sempre que você tiver um .dfm, pessoal, você vai ter também um .ps com o mesmo nome, somente a extensão diferente. Então, você tem Unity 1.dfm, você tem a Unity 1.ps, que é o código referente daquele DFM, tá? Então, nunca é só uma tela, sempre tem a tela e o código daquela tela, tá? Se a gente abrir aqui, tá? Você vai ver que tem aqui um código, né? A declaração aqui do botão e da grid que a gente acabou de adicionar. Então aqui, pessoal, é onde você de fato desenvolve, tá? Então quando você vai desenvolver, geralmente você coloca a regra de negócio aqui e você, através da IDE, você vem aqui, ó, e muda as propriedades aqui de forma manual, tá? Você nunca vai lá no DFM direto e não muda, e na parte de codificação você codifica aqui também, tá? Então aqui você codifica, ok? Se a gente salvar aqui, você vai ver que tanto um quanto o outro, ó, olha aqui para você ver, já colocou aqui o nosso texto, tá? E aqui também, beleza? Então, para esse tipo de projeto, VCL Forms Application, que é um dos mais utilizados hoje no mercado, esses são os principais arquivos, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora, vou compilar novamente, tá? Você vai ver que eu apaguei aqueles arquivos, se eu executar aqui, vai funcionar normalmente, tá? Funcionou. Quando eu fechar, ó, o que vai acontecer, pessoal? Se a gente voltar na pasta, o ID Cache e o ponto local foram criados. Esse ID Cache, pessoal, como ponto local, ele é um arquivo de cache utilizado pela própria IDE e você pode apagar ele também, pode desconsiderar que quando o projeto for fechado, ele vai ser criado novamente. Ele não precisa ir para o seu controle de versão, tá? Ele vai ser criado quando um ou outro desenvolvedor estiver trabalhando no projeto. Então era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Se você tem alguma dúvida de algum arquivo que eu não citei aqui no vídeo, qual é o funcionamento dele, qual que é o real significado dele no projeto, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre ele. Valeu, hein?